Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Eu sou a professora Kátia Lima e nesse momento nós vamos iniciar o nosso curso do Decreto 1171. O Decreto 1171, ele é de 94. Gente, tem tempo, hein? Aposto que você até nasceu em 94, né? Ai, não me fala isso, por favor. Mas 94 foi um ano muito legal porque além de lançar este Decreto 1171, nós tivemos várias alterações na administração pública e esse decreto ele vem falar de ética no serviço público. A ética no serviço público ela é pautada por vários princípios, aqueles constitucionais mesmo, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, mas ela também, a ética no serviço público, é pautada por diversos valores, como a transparência, a urbanidade e diversos outros que cada órgão aí vai dar a sua ênfase. Se você está fazendo concurso para o Executivo Federal, com certeza vai cair o Decreto 1171. Lembrando que ele também pode ser cobrado para o Judiciário e até mesmo para concursos do Legislativo. Se está no seu edital o Decreto 1171, eu tenho uma boa notícia para você. É a chance de você gabaritar, porque é um decreto fácil, é um decreto com uma linguagem boa e que você vai estudar agora comigo. Nós vamos ter 3 blocos para falar do Decreto 1171. Eu vou começar te mostrando a estrutura desse decreto. Vamos ver? Olha lá. O Decreto 1171, ele está estruturado em 2 capítulos. No capítulo 1, nós vamos falar de regras deontológicas, que é a seção 1, de deveres e de vedações. É o capítulo de onde se extrai o maior número de questões em qualquer banca. É um capítulo que ele é bem legal, mas que você tem que decorar algumas coisas. Eu não gosto dessa palavra decorar, eu falo apreender, né? Algumas coisas. A maior parte das questões vão sair das regras deontológicas, que nós já vamos estudar neste bloco. Então fique atento às regras deontológicas. Só que nós temos o capítulo 2 também. O capítulo 2, ele vai falar das comissões de ética. Lembrando que esse capítulo foi alterado pelo Decreto 6.029 de 2007, viu, gente? Olha, quando a gente fala das comissões, nem sempre isso vai cair na sua prova. Nem sempre o Decreto 6.029 vai cair na sua prova. Isso acontece. Se você está fazendo um concurso do Executivo, provavelmente deve cair também o Decreto 6.029. Ele é um decreto que ele detalha como é que funcionam as comissões de ética, como é que funciona a comissão de ética pública. Mas veja, se na sua prova vai cair só o Decreto 1171, você só precisa estar atento algumas coisas. Que coisas? Volta lá no slide, olha só. Quando a gente fala das comissões, vai ter um monte de coisa que vai estar assim, ó, cortado lá no capítulo 2. Mas tem algumas coisas que não estão cortadas. E são essas coisas que não estão cortadas que você precisa saber. E eu coloquei assim para você, ó, assuntos importantes neste capítulo. Principalmente a definição de servidor público. A definição de servidor público, de quem é o servidor público para o Código de Ética, vem no capítulo 2. Então, olha só, eu vou na contramão dos outros professores, tá? Eu vou começar pelo capítulo 2. Primeiro, ele foi todo cortado. Ele foi praticamente todo excluído, porque veio depois o Decreto 6.029 modificando, instrumentalizando este capítulo 2. As coisas que não foram cortadas do capítulo 2, elas são importantes para você entender o capítulo 1. Olha isso, gente. O capítulo 1 vai falar de regras, de deveres, de vedações, o que pode, o que não pode. Só que o capítulo 2 é importantíssimo para você entender o capítulo 1. Sabe por quê? Porque ela vai dizer quem é servidor público, a definição de servidor, vai dizer que todo órgão público tem que ter comissão, vai dizer para que serve a comissão. E sabe, as bancas perceberam que você dá uma ênfase enorme no capítulo 1. Então agora elas estão cobrando os resquícios aqui
aquilo que sobrou do capítulo 2. Então é importante que você saiba. Bom, vamos começar então pelo capítulo 2, falando dessa definição de servidor público. Vamos lá? Olha só, quero te mostrar aqui que essa definição, gente, ela tem vindo muito em prova. Então você tem que saber. E aí eu coloquei o capítulo, a forma como está escrita mesmo. Sabe para quê? Para enfatizar que a definição de servidor público é uma definição ampla. Então, gente, servidor público, olha o tamanho aqui, vou ler para você. Para fins de apuração de falta ética, de comprometimento ético, é todo aquele, então já dá aquela definição ampla, que por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional, ainda que sem retribuição. Olha isso, ainda que seja gratuito, essa pessoa que presta qualquer serviço, ainda que diretamente a qualquer órgão, e aí, gente, são órgãos da administração direta e indireta. Olha o que ele fala. As autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas, sociedades de economia mista ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Olha como essa definição é ampla. Servidor público é qualquer pessoa que preste um serviço, seja ele de natureza temporária, excepcional. Então, gente, o servidor concursado entra para apuração de comprometimento ético como servidor, claro, mas também o contrato temporário, o estagiário, o terceirizado, qualquer pessoa que preste serviço. E aí, gente, qualquer órgão, tá? Tanto os da administração direta quanto os da administração indireta. E isso é um peguinha frequente em prova, porque as bancas colocam assim, que o servidor terceirizado, por exemplo, não entra no rol do decreto 1171. Aí você já sabe que tá errado, né? Vamos voltar lá para o slide? Vamos voltar para o texto? Que eu quero grifar para vocês essa ideia de definição ampla. Não esqueça disso, a maioria das questões vem cobrando exatamente isso. Isso está no capítulo 2, gente. E ainda no capítulo 2, a gente tem algumas coisinhas da Comissão de Ética. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica, fundacional ou qualquer órgão e entidade, tem que ser criada uma comissão de ética. Então, gente, é obrigação. Tem que ser todo órgão público, de autarquia, de fundação, da administração direta e até de órgãos, né, que você nem imagina, você fala assim, mas é da administração indireta, tem um vínculo ali com o poder público, mas é mais CLT, tem que ter também uma comissão de ética, é obrigatória a presença dessa comissão de ética. O que mais que a gente tem no capítulo 2 que você precisa saber para a sua prova? Dá uma olhadinha. Ainda sobre as comissões, essas comissões são reguladas pelo decreto 1171. Se não vai cair no seu edital, você não precisa saber. Esse decreto fala muito das comissões de ética, você só precisa saber que tem que ter e você precisa saber para que ela existe. Qual é a função de uma comissão de ética? Primeiro, orientar e aconselhar sobre ética. Gente, isso aqui tem vindo em prova. Cabe também à comissão de ética aconselhar sobre ética profissional do servidor, aconselhar e orientar sobre tratamento com pessoas, sobre o patrimônio público também, competindo-lhe conhecer concretamente da imputação de procedimento suscetível de censura. Olha que a palavra é conhecer, não é reconhecer. A gente já teve questões que falavam que cabe à comissão reconhecer sobre procedimento suscetível de censura. Não, ela vai conhecer, tem diferença. Reconhecer é como se ela tivesse que autorizar para ver se aquilo ali realmente vai tramitar, se ela vai investigar. Não, gente, ela vai conhecer. Então as pessoas vão dar entrada e ela realmente vai apurar se aquilo ali é falta ética ou não. E também, fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira os registros sobre sua conduta ética, para que possa instruir e fundamentar promoções e demais procedimentos próprios da carreira do servidor. No Executivo Federal, a gente tem uma gratificação que ela é por desempenho. E em todos os órgãos públicos, a gente tem as promoções. Todo ano, até chegar ao final de carreira, o servidor público pode ser promovido. E ele né, gente?
eu mesmo vou ser promovida. Todo abril eu sou promovida, né? Então chega o mês de abril, eu mudo de um nível para o outro e ganho um aumentinho, viu, gente? Coisa pouca, R$600, R$700. Coisa boa, né? Você vai ser servidor também, você também vai acontecer isso com você. Mas olha só. Para essa promoção, as comissões de ética, ela tem a função, principalmente no Executivo Federal, de fornecer informações sobre a conduta ética do servidor, para ver se ele realmente merece essa promoção ou não, ok, gente? E se ele teve uma censura ética, ele não é promovido, ele pode não ser promovido naquele ano. Então lembra disso para sua prova, as bancas têm cobrado porque você lê o capítulo 1 e esquece do capítulo 2. E olha, gente, parou aqui, viu? Você não precisa mais saber nada sobre as comissões, a não ser isso, que ela conhece das questões de apuração, que ela vai apurar depois, não é reconhecer, e que ela vai fornecer informações. Mas e aí? O servidor cometeu uma penalidade, cometeu uma infração ética. Qual a penalidade que ele vai receber? Isso também está no capítulo 2, olha lá. Cuidado com isso. A penalidade é a censura ética. O nome é censura ética, gente. Ó, a pena aplicável ao servidor pela comissão é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os integrantes da comissão com ciência do faltoso. As comissões de ética, elas têm 3 membros titulares e 3 suplentes, você não precisa saber disso se for cair só o decreto, e todos eles têm que assinar esse parecer que vai dar a censura ética. Gente, é só censura ética. Como isso é feito? Resolução 10 da Comissão de Ética Pública e também pelo decreto de 2007, 6.029. Então, como isso é feito? Para chegar nesse parecer, é o decreto 6.029 que vai dizer, a resolução 10 também da Comissão de Ética Pública. Isso você não precisa saber se for cair só o decreto 1.171, mas você precisa saber que tem a censura ética. Muito cuidado, viu, gente? Nós temos outros documentos normativos de ética no Serviço Público Federal. Nós temos o 6.029, nós temos o Código de Conduta da Alta Administração e nós temos as resoluções da Comissão de Ética Pública. E aí, muito cuidado para você não confundir quando estiver fazendo questões de prova. Sabe por quê? Porque se na sua prova vai cair só o 1.171, a única penalidade aplicável é a censura ética. Agora, se for cair o Código de Conduta da Alta Administração, você vai ver que a Comissão de Ética Pública, a CEP, ela pode também sugerir que aquela pessoa seja exonerada do cargo, que ela perca, né, tenha a perda do cargo comissionado. Mas isso é só lá, só no Código de Conduta da Alta Administração. Aqui, nas comissões de ética, nós servidores comuns, que não somos da alta cúpula, é só a censura ética mesmo, tá bom? Cuidado para você não confundir, aí você fica me mandando lá, né, um monte de mensagem preocupados. Muito cuidado com isso. Gente, capítulo 2, nós começamos por ele. Todo órgão público tem que ter uma comissão de ética. A definição de servidor público é ampla, incluindo terceirizados, estagiários e até quem preste serviço voluntário junto à administração pública direta e indireta. Agora, nós vamos começar com o capítulo 1. O capítulo 1, ele vai falar de regras deontológicas, deveres e vedações. Neste nosso bloco, nós vamos falar somente de regras deontológicas. O que são regras deontológicas? Olha lá, deontos quer dizer dever. Então, regras deontológicas são regras que têm a ver com teoria de dever. Você vai ver que as regras deontológicas, elas são mais teóricas, elas são assim mais abstratas, elas são lindas, dá vontade de imprimir e colar no quarto, né? Ou colar lá, quando você passar, deixa eu te falar, você vai passar no concurso, não vai? Quando você passar, você imprime as regras deontológicas e coloca lá no seu setor de trabalho, porque elas são tão bonitinhas, você vai ver que elas são mais abstratas. Por que eu tô falando isso? Algumas bancas, principalmente bancas de múltipla escolha, a FCC não.
Mas bancas assim, de universidade, o FMT, o F não sei o que, RS, essas bancas que fazem concurso e são de universidades, costumam fazer peguinhas para te confundir se aquilo que elas estão falando são regras deontológicas, são deveres ou são vedações. Eu acho um saco, acho super errado isso, mas você precisa saber diferenciar. Então você vai ver que as regras deontológicas, elas são mais teóricas, porque elas vão trazer teorias de dever. Algumas só lá no finalzinho que falam mesmo de deveres e deveriam estar na seção 2, mas não estão. Vamos aprender então as regras deontológicas ou as regras de dever do servidor público? Vamos lá para a primeira leva. Olha essa primeira leva como é filosófica. Dá uma olhadinha. Essas aqui, gente, são bem as do comecinho. Olha só. Dignidade, decoro, zelo, eficiência, consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Então ele está falando de valores que devem nortear o servidor público no exercício do seu cargo ou função. E aí, muito cuidado, ó. Ou fora dele. Então, dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais devem acompanhar o servidor público dentro e fora do trabalho. São valores do serviço público que vão refletir no exercício da vocação do poder estatal. Como o poder estatal, a vocação dele, né? Ele existe para prestar um serviço público, isso aqui tem que estar norteando o servidor. Então, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para preservar da honra e da tradição de serviços públicos. Gente, quando a gente fala em ética profissional, em ética empresarial, a gente fala que o servidor ser ético reflete diretamente na imagem da instituição. E aí o nosso decreto, ele começa falando disso, que se você segue os valores morais do decoro, do zelo, né, da preservação, você está refletindo a vocação do serviço público e isso também vai ao encontro da imagem do serviço público. Olha a importância, né? Mas se você viu como é assim bonitinho, como é teórico, como é filosófico, como é poético, então, as regras deontológicas são assim. Quer ver a segunda? Dá uma olhada. Ela também é bem filosófica. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Isso aqui costuma cair muito em prova, por isso eu grifei para vocês. Assim, ele não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente, gente, entre o honesto e o desonesto. Olha só quantos princípios ele está trazendo aqui. Ele traz o princípio da legalidade, o valor da justiça, da conveniência, e aí ele fala, mas não é só isso que você vai olhar. Você, como servidor, também tem que decidir entre o que é honesto e desonesto. Às vezes uma coisa, ela é até legal, ela segue todos os requisitos para a legalidade, mas ela é desonesta, ou ela não é justa, ok? E aí o servidor, ele precisa olhar para isso também. Mais uma regra deontológica, que é mais filosófica, que é mais bonitinha. Olha lá, essa é bem legal. A moralidade, e aí eu coloquei as duas porque elas têm relação, a moralidade da administração pública não se limita entre o bem e o mal. Ela tem que ser acrescida com a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Gente, isso aqui te ajuda a resolver questões quando a banca coloca para você dizer, né? Ela põe uma situação hipotética de alguém e esse alguém até faz uma coisa que é certa, mas que não tem como finalidade o bem comum. Aí a questão fica errada. O fim é sempre o bem comum. Então, o equilíbrio entre legalidade e finalidade na conduta do servidor é que poderá consolidar a moralidade. Então, tem que ser legal, mas ele tem que ter uma finalidade que atenda à ideia do bem comum para poder ser moral, porque senão ele não é moral. Olha que bonitinho, né? Também uma regra deontológica. Olha como é diferente do dever do servidor. É dever do servidor público seguir a moralidade. Não, ele está falando de uma coisa bem mais filosófica, bem mais trabalhada, é a característica das regras deontológicas. E aí ele fala da remuneração do servidor público ser custeada pelos tributos e que esses tributos são pagos por todos, até mesmo pelo servidor. E por isso ele precisa que a moralidade se integre na vida dele.
indissociada da sua aplicação, erigindo-se como consequência em fator da legalidade. Ai, que lindo, eu acho tão lindo esse aqui, gente. E aí ele fala, ó, que o trabalho desenvolvido pelo servidor deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado o seu maior patrimônio. Ai, que lindo, né? Você pode ver que essa primeira leva de regras deontológicas está mostrando para o servidor que ser servidor público envolve uma vocação de fazer o bem comum e que esse bem comum é que vai consolidar esse equilíbrio entre legalidade e finalidade, a finalidade é o bem comum, é que vai consolidar a moralidade. E que o servidor deve lembrar que a remuneração dele é paga por todo mundo, inclusive por ele mesmo. Gente, se a gente fizer as contas de quanto custa manter um INSS, um Detran, não é? Uma escola pública, a gente ia ver o quanto que está sendo investido ali. Às vezes a gente acha que porque é gratuito, a gente não percebe o custo que aquilo tem. E esse custo você está pagando. Então você tem que prestar um excelente serviço, porque isso volta para você. Ai, que lindo, eu adoro isso. Toda vez que eu vou atender alguém, eu penso nisso. Eu falo assim, gente, se todos os servidores públicos atenderem bem, atenderem seguindo os princípios éticos, isso vai voltar para mim. Então eu preciso começar, eu preciso fazer isso, porque quando eu for também a um órgão público, alguém vai me tratar bem. Olha, gente, que lindo, né? Ai, eu sei que você tá rindo aí do outro lado, mas a gente tem que pensar assim, sabe? É uma cadeia, né? Cadeia ética. Vai contaminando, né? Bom, essas são as primeiras regras deontológicas, elas são mais filosóficas e por isso mesmo não vem tanto em prova, a não ser a questão lá da finalidade ser o bem comum. Agora, gente, essa próxima leva aqui de regras deontológicas cai muito em prova de todas as bancas, principalmente da banca CESP, Sebrasp, né? Eu só chamo de CESP, não adianta. Vamos ver? Dá uma olhadinha. Primeiro, função pública e vida privada. Gente, o que o código fala a respeito de função pública e vida privada? O código vai dizer que tudo aquilo que você faz na sua vida privada deve ser levado em conta no serviço público, para o bem ou para o mal. Então ele fala que tudo que você faz lá na vida privada, você tem que tomar cuidado. O barzinho do final de semana, beber e dirigir, também na vida privada, sabe por quê? Porque isso pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, esse aqui é, sem dúvida, o item que mais cai na sua prova. Vamos ver, ó. Vida privada, função pública e vida privada é o que mais cai. Então, o servidor público pode acrescer ou diminuir, lembra disso, acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional por aquilo que ele faz na vida privada. Professor, eu não entendi. Deixa eu te dar um exemplo. Um servidor público lá de onde eu trabalho, ele foi correr aquele Ironman, ele é uma pessoa que cuida da saúde, ele é uma pessoa que defende um estilo de vida saudável, ele foi correr esse Ironman lá fora e apareceu na mídia e identificaram ele como servidor e ele falou da importância de ser saudável. Isso, gente, refletiu positivamente a imagem do órgão. Logo, ele acresceu o bom conceito dele também na vida funcional. O contrário também vale. Um servidor, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, que é preso numa blitz, porque está extremamente bêbado, e ele expõe o órgão, um policial rodoviário foi parado numa blitz, mas gente, ele estava de folga, gente, ele estava na balada, era final de semana, ainda assim pode diminuir o bom conceito na vida funcional. Cai bastante em prova. Quer ver outra regra que cai bastante? Dá uma olhada. A regra da publicidade. Gente, publicidade tá nas regras deontológicas, é uma regra. Mas cuidado, é uma regra que tem exceção. A exceção colocada pelo código é em casos de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior do Estado e da administração pública. Interesse superior da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso. Cuidado, gente, às vezes você só decora a primeira parte, interesse superior do Estado, aí a banca coloca interesse superior da administração pública, aí você coloca errado. Cuidado com isso, viu? A serem declarados previamente, não é posteriormente, sigilosos. Então, a publicidade também cai bastante em prova, assim como o direito à verdade. Muito cuidado, gente. A omissão
é proibida. E aí ele fala: o servidor não pode omitir a verdade, não pode falsear a verdade, ainda que essa verdade seja contrária aos interesses da própria pessoa ou da administração pública. Gente, esses três caem muito em prova. Ainda que seja contrário ao interesse da pessoa, você vai dar uma resposta para ela que é contrária ao interesse dela. Ainda assim você tem que falar a verdade, não pode omitir a verdade, ok? Lembrando que a publicidade dos atos é regra e que tem exceções. Então essas três caem bastante em prova. Uma outra regra deontológica, ou um grupo de regras deontológicas que vem muito em prova, são as regras relacionadas a atendimento ao público. Elas caem muito em prova e aí eu juntei todas para facilitar para você. Vamos ver? Olha, as regras deontológicas em relação ao atendimento ao público começa com essa aqui, ó. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos significa causar-lhe dano moral. Portanto, o que ela está dizendo? Que você tem que tratar bem as pessoas que pagam o seu tributo, direto ou indiretamente, gente. Direto ou indiretamente. Uma vez eu vi um absurdo. Eu trabalhava no hospital e aí o funcionário do pronto-socorro era um servidor público. Chegou uma senhorinha para ser atendida e esse servidor destratou, ele tratou mal essa senhorinha. Eu vi, gente. E aí essa senhorinha virou e falou assim: ah, você tem que me tratar bem, porque eu pago imposto, sou eu que sustento você, que pago o seu salário. Gente, essa senhorinha estava certa ou errada? Certa, o código já falou. Sabe o que o servidor virou para ela e falou? Que paga nada, a senhora nem ganha salário para pagar imposto de renda. Olha que servidor, mas eu nem vou dizer, não é? Gente, olha lá. Direta ou indiretamente, a gente paga imposto em tudo. Na balinha que a gente compra tem imposto. Então, olha lá, você causa dano moral. Esse servidor causou dano moral para essa senhorinha. Volta lá. Então, tratar mal uma pessoa, você causa dano moral. Segundo, deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que ele exerce a sua função. Isso também é ruim, causa dano moral. Permitir a formação de longas filas, atraso na prestação do serviço, grave dano moral aos usuários, atitude contra a ética e ato de desumanidade. Esses três aqui, o código colocou como ato de desumanidade. Você permitir a formação de fila, você atrasar a prestação do serviço, você deixar a pessoa à espera de solução. E, gente, o que ele está falando aqui não tem a ver com fatos de força maior, mas você fazer isso de forma intencional. Você ficar lá lixando a unha, né? Esperar, agora a fila tá grande, agora eu vou, né? Agora eu vou atender. Isso aqui você tá causando grave dano moral e ainda é um ato de desumanidade que você precisa evitar. Olha só, né? Nesse aspecto, o código fala também do patrimônio público, que o servidor público é um dever ético dele zelar pelo patrimônio público, porque quando ele zela pelo patrimônio, ele também está honrando todo mundo que trabalhou para aquilo. Ai, que lindo, né? Muito legal. Então esses, gente, são as regras sobre atendimento ao público que caem bastante. Depois eu vou voltar em regras de atendimento, mas já nos deveres. Essas são as das regras deontológicas. E aí, pra gente encerrar, vamos nas regras deontológicas finais. Olha lá, essas aqui são mais aleatórias. As regras de hierarquia, gente, elas são importantes. O servidor, ele deve prestar toda a atenção às ordens legais de seus superiores. Legais, gente, que tenham legalidade, que sejam honestas, ok? E devem atentar para o seu cumprimento. Eu não gosto do meu chefe. Ainda assim, você tem que obedecer às ordens legais dele. Ele tem um cargo, ele tem uma autoridade que vem daquele cargo. E aí ele fala, evitando a conduta negligente, os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios, tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Então eu tenho que realmente obedecer às ordens legais, viu? Por mais que eu não goste do meu chefe. Ausência ao trabalho, o que ele fala? Toda ausência injustificada
do servidor público é fator de desmoralização do serviço público. Gente, essa aqui tem caído muito. Eu não sei por que todas as bancas, FCC, CESP, FGV, começaram a cobrar isso aqui. Sabe por quê? Porque eles fazem um peguinha. Eles falam que a ausência é justificada. Gente, se eu me ausentei e justifiquei, porque meu filho tá doente, porque eu tô doente, porque aconteceu um acidente, ela tá justificada, não desmoraliza o serviço público. A ausência injustificada é que é fator de desmoralização e, portanto, você tem que levar isso para a prova. E por último, olha lá, tem uma coisinha aqui ainda, a questão das relações humanas. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, que respeita seus colegas e cada cidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o engrandecimento da nação. Ai, que lindo! Isso aqui eu vou copiar e vou colocar na minha área de trabalho hoje, né? O servidor, ele tem que prezar também pelas relações humanas, porque ele ajuda as pessoas e ele também recebe ajuda. Visão sistêmica, né, gente? Do Código de Ética. Então, gente, não vamos esquecer disso aqui. Eu preciso obedecer a hierarquia, eu preciso também justificar as minhas ausências, porque uma ausência injustificada é fator de desmoralização. Com isso, a gente termina as regras deontológicas do nosso decreto 1171. Eu te aguardo no próximo bloco para nós falarmos de deveres. E aí, sempre que possível, eu faço o link de novo com as regras deontológicas. Vai lá tomar uma aguinha que eu te aguardo daqui a 5 minutinhos, não, 2 minutinhos no próximo bloco. Beijinho!